2023 ainda tá longe de começar, mas se a gente for julgar pelo primeiro encontro, o namoro entre Marc Marquez e a RC213V de 2023 começou com o pé esquerdo. Esse é o assunto de hoje, aqui no GPS 10. Marc Marquez não saiu lá muito satisfeito do primeiro encontro com a nova Honda. Depois de uma temporada pra lá de difícil, onde a Honda terminou na lanterna do Mundial de Construtores, a expectativa era de que uma nova moto chegasse em Valência, no primeiro teste da pré-temporada de 2023, trazendo algumas soluções. Só que nada disso aconteceu. Quer dizer, eles até acharam uma coisinha ou outra, mas no balanço geral, a situação não foi satisfatória. Pelo menos não foi nada daquilo que eles estavam esperando. A expectativa tanto do Marc Marquez quanto do Alberto Puig, que é o chefe da Honda, era de muito mais. O Marquez chegou a dizer que eles precisavam dar pelo menos 2 passos para poder brigar pelo título em 2023. Mas o fato é de que pelo menos nesse primeiro teste, eles não deram nenhum. A Honda levou bastante coisa para Valência, né? Eles trabalharam com aerodinâmica, trabalharam com chassi, trabalharam com motor. O Marquez tinha bastante moto para testar, né? Eles tinham várias combinações de moto. Ele não buscou tempo, então olhar para a tabela de tempos nem sempre é uma coisa muito significativa nesses testes e tal, porque eles não refletem exatamente aquilo que eles estavam fazendo. Ele não chegou a colocar pneu macio, não chegou efetivamente a tentar a volta lançada. Então isso não é o melhor parâmetro, mas a avaliação dele é que a Honda não fez o que precisava ter feito. Ele destacou que é positivo que eles seguem trabalhando, mas ele deixou bem claro que não conseguiram o passo de que precisavam. Como eu falei, a Honda ficou na lanterna do campeonato, né? Só que foram só 155 pontos ao longo de toda a temporada, 293 a menos do que a Ducati. A tabela de classificação é uma coisa gritante, porque a Honda está completamente fora do lugar natural dela. O lugar da Honda não é o 6º lugar do Mundial de Construtores. A Honda nunca que foi a pior das construtoras da MotoGP. Isso aqui é absolutamente surreal. E aí você vê a Honda 44 pontos atrás da Suzuki. E, né, a Suzuki tinha uma ótima moto no começo do ano, fechou o ano vencendo corrida, mas a Suzuki estava indo embora, né? Então a Suzuki, teoricamente, meio que abandonou o desenvolvimento das coisas, meio que, né, largou tudo ali. O que ela não fez, efetivamente, porque ela, enquanto ela tinha se comprometido a seguir desenvolvendo, né, a seguir comprometida com aquilo que ela tinha prometido fazer para 2022, e ela efetivamente fez, tanto que ela chegou até a fazer um teste na reta final da temporada, uma coisa meio sem sentido, mas chegou a levar novidades para a pista e tudo mais. Então, terminar com tanto atraso, né, 44 pontos de atraso para a Suzuki, que estava indo embora, é uma coisa bem gritante. Se a gente olhar para o Mundial de Equipes, a Honda fechou na 9ª colocação entre 12 equipes. Ela só ficou à frente da LCR, que é a equipe satélite dela, da RNF e da Tech 3. Só que RNF e Tech 3 tiveram anos absolutamente terríveis. A RNF, porque estava, né, com o Darren Binder, que veio direto da Moto3, então não dava para esperar nada dele. E aí teve André Dovizioso e Cal Crutchlow. O Dovizioso, que não se entendeu com a Yamaha, né, depois de muitos anos de Ducati, e aí ele inclusive optou por se aposentar antes da hora, e aí foi substituído por Cal Crutchlow, que era um aposentado, que era piloto de testes da Yamaha, que até voltou melhor do que eu imaginava, diga-se de passagem. E a Tech 3, que tinha 2 novatos, o Remy Gardner e o Raul Fernandes, que não se entenderam com a moto da KTM. Isso é um fato. Mas a temporada foi terrível. No Mundial de Pilotos, e aí isso aqui é mais uma evidência de como só o Marc Marquez faz milagre com essa moto. O Marquez foi 13º, ele somou 113 pontos ao longo do ano. Só que o Marc Marquez, ele só disputou 12 das 20 corridas, né? Porque ele se afastou para fazer cirurgia, ele teve o problema da diplopia no começo do ano, então tiveram ali uma série de ausências de Marc Marquez. O Espargaró ficou em 16º, com 56 pontos.
o Alex Marques 17º e o Takaki Nakagami 18º. Então você vê ali que os outros 3 estão pertinho na tabela um do outro. Ou seja, o Marques fez mais que o dobro dos pontos do Paul. Ele fez 2,26 pontos a mais do que o Alex Marques e 2,35 pontos a mais do que o Nakagami. Ou seja, ele fez só 41 pontos a menos do que os outros 3 pilotos da Honda somados. Né? A Marques dependência continua gritante. Por quê? Porque é uma moto difícil de ser guiada, então só ele consegue fazer isso. Então a Honda precisava mesmo de uma evolução importante na moto. Isso a gente já sabia, né? Que era muito dependente do Marques e que precisava melhorar. E esse teste de valência era importante para isso. Por quê? Porque quando você chegar no ano que vem, você tem o teste da Malásia, e aí depois eles vão testar só em Portugal. Por quê? Porque como não vai ser a abertura da temporada no Qatar, mudou um pouco a programação. Não vai ser no Qatar, porque o Qatar está reformando, então o Qatar vai ficar lá mais pro fim da temporada. E aí eles vão abrir a temporada em Portugal, então o último teste da pré-temporada vai ser feito em Portugal. Então não tem muito tempo hábil, eles precisam otimizar as coisas. Então a moto precisava estar meio que encaminhada nesse teste de valência para chegar na Malásia mais bem encaminhada ainda, para só confirmar as coisas nesse teste de Portugal. Por quê? Porque quando eles chegarem na primeira prova do ano, o motor vai ser congelado. Então não dá para fazer mais nada. O motor tem que estar definidaço, não vai ter mais o que fazer. Senão acontece o que aconteceu esse ano com a Yamaha. O motor não era lá grandes coisas, mas não tinha mais o que fazer porque não dava para mudar. Então eles tiveram que correr com aquele motor ao longo de todo o ano. Então eles precisavam ter acertado a mão já nesse começo, até porque a situação é meio periclitante. E eles não conseguiram fazer isso. Nas declarações que a própria Honda distribuiu para a imprensa, que são um pouco mais filtradas daquilo que os pilotos falam, o Marques foi mais gentil, Acho que deram uma medida no que ele falava. Porque aí ele falou que a Honda está trabalhando, que levou muitas peças para Valência e que ele quer ver como vai ser na Malásia. Quando ele falou com a imprensa, aí não tem tantos filtros, já é mais sincero. Apesar dele ser um cara que já tem muita experiência nisso, então ele já sabe muito bem o que ele pode e o que ele não pode falar. Então ele destacou também que a Honda está trabalhando bastante, que ele não pode reclamar, que eles estão empenhados em melhorar a nova moto e tal. Mas ele deixou claro que seguem mais ou menos os mesmos problemas, que você melhora num lugar, mas você piora o outro, então que o balanço acaba sendo basicamente a mesma coisa, que não precisa dar um passo, precisa dar 2 mesmo, porque senão não consegue brigar pelo título por conta da evolução da concorrência também. A gente hoje vive uma MotoGP muito forte, de fábricas muito fortes, especialmente a Ducati, então você precisa crescer muito para conseguir ter nível para brigar com as outras. Ele destacou também que ele viu o comentário dos novatos, o Rins e o Joan Mir, e que a surpresa deles com o desempenho da moto, a reação deles a essa moto, evidencia o quanto a RC213V é uma moto difícil. Ele destacou que apesar deles terem testado muitas coisas em termos de chassi, aerodinâmica e tudo mais, a performance é muito similar à moto que ele tem hoje. Então, que as coisas não estão ali caminhando muito bem. O próprio Alberto Puig, que é o chefe da Honda, ele admitiu que o Marques está certo, que a visão do Marques é essa mesmo, que eles encontraram alguma coisa, mas que nada do que eles acharam é suficiente para o que eles precisavam efetivamente. Então, não foi um teste fácil para a Honda, como também não foi para a Yamaha. A gente pode falar disso outro dia, mas só para deixar aqui um pequeno spoiler, eles tinham ficado satisfeitos, depois do teste de Misano com a evolução do motor, tinham falado que era um motor mais potente, só que nesse teste de Valência, tanto o Quartararo quanto o Morbidelli apontaram que alguma coisa aconteceu, porque não é um motor tão potente quanto eles tinham visto em Misano. Mas eles apontaram para algum problema mesmo, porque o próprio Cal Crutchlow tinha testado em Motegi e Jerez e também tinha apontado uma melhora no motor. Então foi alguma coisa que deu errado dessa vez, e aí eles vão tentar arrumar para a Malásia para voltar com aquilo que estava funcionando em Motegi. Agora, me diz aí, o que vocês acham? A Honda tem salvação para 2023 ou ter falhado nesse teste já aparece como uma questão decisiva para 2023? Eu acho que ela tem potencial para salvar, mas está correndo contra o tempo. Será que dá?
A gente se vê na semana que vem. Até mais.